Pare agora. Desligue o mundo por um instante. O que vou dizer é entre eu e você. Algo foi decretado no céu e você precisa ouvir com todo o coração, porque é o tipo de palavra que muda o rumo de uma história inteira. O Espírito Santo ordenou que este momento não passe despercebido. Nada que está ao seu redor agora é mais urgente do que o que vou revelar. Fique comigo até o fim desta mensagem. Há uma chave escondida nas entrelinhas, e se você a encontrar, vai entender por que tantas portas estavam fechadas até hoje. Respire, feche seus olhos se puder. Eu estou aqui, e o que tenho a dizer não é apenas uma palavra, é uma convocação divina, uma intervenção do alto, um chamado que carrega cura, revelação e livramento. Você já percebeu como a vida vai apertando pelas beiradas? De repente, tudo parece exigir mais do que você consegue entregar. O corpo pede descanso, mas os compromissos familiares te puxam pela mão. Há alguém precisando de você todos os dias, como se sua ausência significasse colapso. E mesmo assim, você não para. Eu vejo. Você aguenta firme, mesmo com dores que nem sempre confessa. Sabe por quê? Porque o amor pelos que te cercam é maior do que a exaustão que te ronda. Mas o meu espírito veio hoje interromper esse ciclo silencioso de desgaste. O que você está sentindo não é apenas cansaço físico, é um chamado espiritual, uma convocação para voltar ao centro da minha voz. Você tem alimentado todos ao seu redor, mas esqueceu de alimentar a si mesmo com aquilo que vem de mim. Você não está aqui por acaso. Eu te trouxe até esta mensagem, nesta hora exata, porque algo foi decidido nas regiões celestiais. Eu ordenei que um alerta chegasse até você com precisão cirúrgica. E este é o momento. O inimigo tentou cercar sua casa com confusão, discórdia, palavras duras, desgaste emocional. Tentou minar sua saúde com sintomas que não têm diagnóstico, mas que insistem em enfraquecer o seu ânimo. Tentou usar pessoas próximas, até mesmo aquelas que você mais ama, para tirar a sua paz. Mas hoje eu falo com autoridade. Nenhuma dessas estratégias prevalecerá. Você não vai cair. Você não vai perder o que construímos juntos. Estou prestes a intervir de forma tão precisa que até os médicos vão se espantar com o que verão acontecer no seu corpo. Ouça bem, este é um ciclo que se encerra. O tempo da espera sem resposta terminou, mas eu preciso que você confie em mim como confiava no início, quando ainda falava comigo no silêncio da madrugada. Você se lembra? Daquelas noites em que tudo que você tinha era uma oração e um travesseiro molhado pela angústia? Não pense que isso foi esquecido. Aqueles momentos foram sementes, e agora elas estão prestes a germinar de uma forma tão inesperada que nem mesmo você acreditará de imediato. Eu te escondi por um tempo, sim. Te preservei, enquanto muitos corriam atrás de visibilidade e reconhecimento. Mas o que eu preparei para você não é passageiro, nem fruto de esforço humano. É meu, e por isso ninguém poderá roubar. Você está cercado por necessidades que parecem inadiáveis. Filhos precisando de orientação, alguém da família doente ou fragilizado, um lar que depende da sua constância emocional para não desmoronar. E isso pesa, mas escute. Eu sou o sustento que você está tentando ser. Você não precisa carregar todos sozinho. A ordem de hoje é: confie meus fardos e entregue os seus. Porque enquanto você tenta manter tudo de pé, eu só preciso que você me permita agir. Há situações que vão mudar não pela força do seu braço, mas pela obediência à minha voz. E é por isso que esta mensagem chegou com tanta urgência. Você estava se esquecendo que tem um Pai que ainda faz milagres acontecerem em meio ao cotidiano. Enquanto alguns te julgaram por atitudes que não entenderam, eu conheci sua intenção. Eu vi quando você calou a resposta para preservar a paz, quando você engoliu a dor para manter o ambiente suportável. E hoje eu te digo,
Isso não foi em vão. Foi prova de maturidade espiritual. Foi semente de honra. E eu recompenso cada lágrima engolida com dignidade. Vai chegar um tempo, muito em breve, em que todos verão claramente que foi eu quem te sustentei. Eu quem escondi tua casa sob o meu manto. E os que duvidaram da tua fé verão com os próprios olhos que houve proteção no que parecia apenas resistência. Eu estava lá, em cada silêncio, em cada sim difícil, em cada oração feita no meio da rotina, enquanto lavava uma louça, cuidava de alguém ou saía para resolver mais um problema. Não subestime a importância dessa palavra que te alcança agora. É o Espírito Santo sussurrando verdades que você precisava ouvir, mas que ninguém teve coragem de dizer. Eu não quero que você viva mais um mês no automático. Eu não te criei para sobreviver apenas. Há algo grandioso que está sendo liberado sobre a sua vida, e para recebê-lo, você precisa estar desperto, sensível, atento. Não permita que distrações te afastem deste momento. Há promessas que estão sendo resgatadas neste instante. Intervenções sendo liberadas do trono. Curas silenciosas acontecendo enquanto você apenas ouve. Este é o tipo de presença que muda uma história sem precisar de aplausos. Só precisa de um coração disposto. E o seu está. Eu não te traria até aqui para te frustrar. Eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás naquilo que prometi. Sei que você já foi desacreditado. Já teve que engolir palavras duras, lidar com olhares de julgamento, enfrentar dias em que parecia invisível, até mesmo dentro da própria casa. Mas isso está mudando. Eu estou restaurando a sua voz, e não apenas isso. Estou restaurando o respeito que muitos haviam perdido por você. Haverá reconciliação, haverá restituição, haverá um tempo novo, onde a honra que foi retirada sem motivo será devolvida com juros de alegria. Você não será esquecido no meio da multidão de pedidos. O seu nome está escrito diante de mim. E eu não ignoro o clamor de quem me busca com verdade. Não negligencie esta mensagem. Compartilhe-a com quem você ama. Faça com que esta palavra chegue a mais corações que precisam ouvir o que o céu já decidiu. E se isso tocou você, se de alguma forma te fez sentir o peso da eternidade tocando o agora, permaneça conectado. Este canal é mais que uma página. É uma porta que eu mesmo abri para falar com você de forma contínua. Ative isso. Inscreva-se. Não apenas para receber conteúdo, mas para permanecer na rota das revelações. Há palavras futuras que vão completar aquilo que começou agora. E quem caminha comigo, nunca caminha sozinho. E enquanto você me ouve, há libertações acontecendo. Há diagnósticos sendo alterados. Há pessoas sendo tocadas mesmo sem entender o motivo de uma paz repentina invadir o peito. Isso não é sorte, não é acaso. É o toque do meu espírito agindo com precisão. Nada será mais como antes. Eu te arranquei de um ambiente de sobrevivência para te posicionar em um lugar de vida abundante. Você verá sinais disso ainda nesta semana. E entenderá que cada segundo dessa mensagem foi um ensaio do que vou fazer no seu interior e no seu lar. Eu ainda falo, eu ainda curo, eu ainda me importo, e eu nunca chego atrasado. Você não imagina o que está sendo liberado agora sobre sua história. Cada instante que você permanece aqui, algo invisível se move ao seu favor. Há anos você vem tentando manter todos em pé, mesmo quando por dentro tudo parecia ruir. Mas eu venho para reafirmar: nenhuma renúncia que você fez será em vão. A obediência silenciosa que ninguém viu foi registrada no céu. E quando o céu registra, a terra obedece. Haverá cumprimento, haverá resposta, e você saberá que foi Deus. Eu sei exatamente o quanto tem custado seguir adiante com dignidade. Não falo apenas das dificuldades materiais, mas daquele peso emocional
que você guarda no silêncio dos seus dias, as palavras que engole para evitar conflitos, os medos que esconde para não preocupar quem você ama. Eu conheço a força que você vem demonstrando enquanto tudo dentro grita por descanso. E é por isso que a ordem hoje é clara. Respire fundo e confie, porque eu estou no controle, mesmo quando tudo parece desordenado. Algumas vezes você se pergunta se ainda há tempo para ver a mudança que tanto espera. Se vale a pena continuar sonhando com um recomeço em meio à rotina que parece sempre igual. Mas o que você ainda não viu é o que está se formando por trás dos bastidores. Enquanto você cuida dos outros, eu cuido dos detalhes que você não consegue enxergar. É por isso que você ainda está de pé, porque eu te sustento até quando você não percebe. E vou te surpreender de forma repentina, com respostas que ultrapassam sua expectativa. Quantas vezes você abriu mão de si mesmo para manter a estabilidade ao redor? Quantas noites mal dormidas, quantas conversas difíceis, e mesmo assim escolheu continuar sendo apoio. Escolheu ser abrigo, mas chegou o tempo em que eu mesmo serei abrigo para você. Este é o ciclo em que eu vou cuidar de quem cuida, curar quem ajuda, fortalecer quem sustenta. Porque eu sou um pai justo e jamais ignoro o que é feito em amor e verdade. Sua entrega silenciosa gerou um som audível diante de mim. Você tem enfrentado pressões que ninguém imagina, desde preocupações com a saúde até incertezas quanto ao futuro de quem você ama. E isso desgasta mais do que qualquer cansaço físico. Mas hoje eu trago uma nova perspectiva. O que você chama de limite, eu vejo como ponto de partida. Porque é quando você sente que não dá mais, que eu entro com a força que te renova por inteiro. Você não está à beira do fim, você está à beira do milagre. E é isso que eu vim declarar neste dia sobre a sua vida. As situações que pareciam inabaláveis começaram a se mover. O que era permanente aos olhos humanos, diante da minha ordem, se transforma. Você vai começar a perceber mudanças sutis, mas constantes. E cada uma delas será sinal de que estou operando. Eu não trabalho no barulho, mas no profundo, no escondido. E é por isso que mesmo quando tudo ao redor parece igual, você sentirá que algo dentro de você começou a mudar. E quando o interior muda, o exterior obedece. Você tem sido alvo de expectativas que nem sempre correspondem ao que você pode dar. Pessoas que cobram sem saber o que você enfrenta. Mas eu te digo, você não precisa mais viver sob o peso do desempenho. Eu te conheço por inteiro. E o meu amor não está condicionado ao que você faz, mas ao que você é. E o que você é para mim continua sendo precioso. Sua identidade não foi apagada pela correria da vida. Ela está intacta, guardada na essência que eu mesmo modelei desde o ventre. O ambiente ao seu redor pode até não parecer fértil. Pode haver resistência, incredulidade, até frieza. Mas a semente que eu plantei em você não depende do clima externo para florescer. Ela carrega em si o DNA do céu e vai germinar em tempo oportuno. Mesmo que ninguém acredite, eu já declarei, haverá colheita. Porque toda semente plantada com fé e lágrimas é regada pela minha fidelidade. E onde a fidelidade age, o impossível se curva. Você verá isso acontecer com seus próprios olhos. Existe uma cura sendo liberada agora, não apenas no corpo, mas nas emoções que você vem carregando há tanto tempo. Cicatrizes que pareciam eternas estão sendo tocadas com meu bálsamo. Eu estou entrando nas áreas mais sensíveis da sua história, não para expor, mas para restaurar. O que você não contou para ninguém, eu conheço. E é justamente isso que estou tratando neste instante. Porque eu sou um Deus que não ignora o detalhe. E é no detalhe que eu mais revelo o meu amor. Eu creio no plano de Deus. E quem crê não se desespera diante dos atrasos aparentes.
porque a promessa não foi cancelada. Foi apenas adiada para um tempo mais favorável. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Abacuque 2:3. Há promessas que parecem demoradas, mas são apenas cuidadosas. Elas vêm no tempo em que seu coração estiver pronto para recebê-las sem medo. Nada que você viveu até aqui será desperdiçado. Nem mesmo os momentos em que você quis desistir. Tudo foi registrado. Tudo foi convertido em propósito. Cada lágrima silenciada gerou raízes mais profundas. Cada palavra engolida forjou em você um coração mais maduro. E agora você está sendo preparado para viver o novo. Não mais o novo que depende das circunstâncias, mas o novo que vem do alto. Porque quem vive por fé não anda pelo que sente, mas pelo que eu já determinei. A oposição que você enfrentou não foi acaso. Havia algo maior tentando impedir a sua ascensão. Mas aquilo que era para te paralisar apenas te fortaleceu. Cada pedra lançada foi transformada em degrau. E agora você está mais próximo do que nunca do cumprimento do que foi prometido. Não volte atrás por causa do cansaço. Não recue por causa da dúvida. Você está prestes a viver aquilo que tanto orou em silêncio. E quando isso acontecer, haverá testemunho. E o nome que será glorificado é o meu. Você tem olhado para trás com frequência, tentando entender onde tudo começou a se desorganizar. Mas hoje eu venho te lembrar que o controle nunca saiu das minhas mãos. Aquilo que parecia desvio foi correção de rota. Aquilo que você chamou de perda foi, na verdade, preservação. E os atrasos foram proteção. Eu sei aonde quero te levar, e por isso tirei do caminho o que te distrairia. Você não perdeu, você foi poupado. E vai perceber isso em breve com total clareza. Muitos ao seu redor não compreenderam seu processo, julgaram sua quietude, interpretaram mal suas decisões. Mas eu conheço seu coração, e a verdade não precisa de defesa, porque no tempo certo ela se impõe. A verdade sempre prevalece, e é por isso que você será vindicado sem precisar provar nada. Apenas permaneça em mim, porque eu sou sua justiça. E quando eu me levanto por você, ninguém permanece de pé contra. O tempo da exposição injusta terminou. Agora é tempo de honra. Há um mover acontecendo dentro da sua casa. Mesmo que os olhos naturais ainda não percebam, o ambiente espiritual foi alterado. A opressão que insistia em permanecer começou a recuar. A paz está voltando, e não é uma paz passageira. É a paz que excede o entendimento, aquela que invade sem pedir licença. Eu estou restabelecendo o ambiente, reconstruindo laços que pareciam quebrados, e aquilo que era motivo de preocupação constante será motivo de gratidão profunda. Seus dias não serão mais marcados pela repetição vazia. Eu estou trazendo propósito de volta ao seu caminhar. Você não acordará mais sentindo que está apenas sobrevivendo, porque o sopro da vida que eu coloquei em você carrega missão, carrega destino, e você foi chamado para mais do que rotinas e cobranças. Você foi escolhido para manifestar a minha glória, mesmo nas tarefas mais simples. Há poder na sua rotina, porque eu estou presente nela, e quando eu estou, tudo ganha sentido. Eu estou quebrando ciclos antigos, ciclos de frustração, de promessas não cumpridas, de esperança adiada. Tudo o que estava preso está sendo destravado. O tempo do atraso está cedendo lugar para o tempo do avanço. Mas é essencial que você mantenha sua fé firme. Não se mova por impulsos, mova-se por direção, porque quando eu guio, até o deserto floresce. Você verá caminhos onde antes só havia muros, e entenderá que toda espera valeu, porque a recompensa é muito maior do que o que foi pedido.
Você tem intercedido por pessoas específicas, carregado nomes no coração, suplicado por transformação. Eu ouvi cada clamor. E não apenas ouvi, eu estou respondendo. Não da forma como você imaginou, mas da forma que vai gerar frutos permanentes. Às vezes, é preciso desconstruir para reconstruir. E isso pode parecer dor, mas é cura. Confie no meu processo. Eu estou operando até quando parece silêncio, porque meu agir não depende de barulho, depende de obediência, e a sua tem sido preciosa. O futuro não precisa mais ser temido. Eu estou nele, e se eu estou, não há motivo para desespero. Eu cuido dos detalhes. Eu preparo os encontros. Eu levanto pessoas e derrubo muralhas. Eu abro portas que nenhum homem pode fechar. E fecho portas que te fariam desviar do propósito. Você será surpreendido com notícias que vão mudar o rumo dos seus dias. Mas não será sorte, será resposta. Você orou, você esperou, e agora você verá, porque quem me busca com sinceridade sempre encontra. Você percebe como tudo em sua volta começa a se tornar mais leve quando me ouve com o coração aberto? É porque há uma presença real te visitando agora. Enquanto muitos acham que é apenas uma mensagem a mais, eu declaro que este é um divisor de águas. Há algo sendo desatado, não por palavras humanas, mas por intervenção do alto. A atmosfera que parecia pesada começou a ceder. A angústia que te acompanhava está sendo dissolvida pela ação do meu espírito. A dor que você carregava nos bastidores da vida está sendo tratada agora com uma unção de cura emocional. Ninguém sabia do esforço que fazia para manter a aparência de força enquanto por dentro você implorava por alívio. Mas o tempo da contenção terminou. Estou derramando bálsamo onde antes havia feridas abertas. Você não será mais lembrado pelas marcas da dor, mas pelos sinais da restauração. E isso começará a se manifestar até nos seus relacionamentos mais frágeis. Aquela palavra maldita que se alojou na sua memória e fez morada por anos, está sendo arrancada agora. Nenhuma ofensa tem poder diante do que eu restauro. Você não precisa mais se defender do que disseram a seu respeito. A sua verdade será revelada pelo fruto que está prestes a brotar em sua vida. Eu já determinei que sua identidade será resgatada, não por aplausos humanos, mas por uma mudança tão evidente que não haverá dúvidas de que fui eu quem toquei em sua história. Tem alguém no seu círculo que você ama profundamente, mas que tem se afastado, tomado decisões que ferem e causado preocupação constante. Eu estou trabalhando nesse coração. Estou criando caminhos onde você não consegue entrar. Você fez o que podia, e agora é o tempo de confiar. A sua oração não foi ignorada. Sua intercessão criou um ambiente propício para eu agir. E vou agir, porque eu sou especialista em reverter o que parecia irremediável. A noite que parecia não ter fim começa a ser atravessada por um novo amanhecer. Há um sinal vindo, algo que vai acontecer nos próximos dias e que te fará perceber que a promessa não caducou. Você vai lembrar desta palavra quando tudo começar a se encaixar de forma sobrenatural. Eu estou realinhando aquilo que saiu do eixo, ajustando o que parecia perdido. Nada está fora do meu alcance. Nenhum detalhe da sua vida está esquecido no caos da rotina. Quantas vezes você olhou para um diagnóstico, para uma folha de exames, ou para uma notícia inesperada e sentiu o chão sumir? Mas eu não permiti que você afundasse, porque mesmo quando tudo parecia sem solução, havia uma mão invisível te segurando. E essa mão era a minha. Agora, prepare-se. Você ouvirá testemunhos nas áreas que antes eram motivo de medo. Aquele nome que você levou em oração com lágrimas será citado novamente. Mas desta vez, com boas notícias. Eu creio no plano de Deus. Ele é perfeito mesmo quando a lógica diz o contrário.
E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Sua história está sendo costurada pelas mãos do Criador. Cada ponto, cada dobra, cada aparente rasgo tem um sentido eterno. Nada que vem dele é desperdiçado. Ele usa até os silêncios para formar algo que glorificará o seu nome. Você tem sido alvo de palavras negativas, comentários injustos, gente que tenta minar sua fé com dúvidas e sarcasmos. Mas eu te digo, não alimente sua alma com ruídos exteriores. Minha voz precisa ser mais alta do que qualquer acusação. Você foi escolhido para romper com essa cadeia de incredulidade. O que outros não conseguem enxergar, você verá com clareza. Não porque é mais forte, mas porque decidiu confiar em mim mesmo sem entender. Existe uma unção de rompimento se movendo ao seu redor. É como se as amarras que te prendiam em áreas específicas estivessem sendo desfeitas, uma por uma. Você tentou sozinho e não conseguiu. Tentou ignorar, mas isso te corroía por dentro. Agora é diferente. Não é mais sua força operando, é o meu poder em ação. Quando eu entro, o que era cativo se liberta, e quando liberto, nenhum outro poder pode aprisionar novamente. Você está sendo destravado espiritualmente para viver o que é seu por direito. Tome cuidado com as vozes que têm acesso ao seu coração. Nem toda opinião é conselho divino, nem todo abraço é apoio sincero. Há momentos em que eu permito o afastamento de pessoas não por desprezo, mas por preservação. Quem não entende sua missão pode sabotar seu propósito. Eu vou te cercar com pessoas alinhadas, preparadas para caminhar ao seu lado com integridade. E você perceberá quem é enviado e quem apenas acompanha. Discernimento será sua arma nesse tempo. Seus dias de escassez interior estão com os dias contados. Estou te conduzindo a uma estação de plenitude. Onde havia desânimo, haverá renovo. Onde havia confusão, haverá clareza. Você não vai mais acordar com aquela sensação de peso no peito. Algo está sendo desbloqueado dentro de você. Sua sensibilidade espiritual será restaurada. Você voltará a ouvir minha voz com nitidez. Aquilo que parecia confuso será iluminado por revelações constantes. A luz está voltando. O coração que estava endurecido por decepções será aquecido novamente. Eu não te deixei sozinho naquele tempo difícil. Eu estava lá, apenas te sustentando por dentro. Mas agora eu me revelo de forma mais próxima. Você vai sentir isso. Não é emoção, é presença. E onde há presença, há transformação. Aquelas respostas que você buscava e não encontrava vão começar a emergir das situações mais simples. Eu falo até no silêncio. Eu curo até na rotina. Eu liberto até no comum. Seus planos, aqueles que você deixou engavetados por sentir que era tarde demais, eu os trago de volta à superfície. Não terminou. Ainda há capítulos a serem escritos com o meu selo. Não se limite por conta do tempo que passou. Eu sou o Senhor do tempo. E eu recupero o que parecia perdido. Aquela formação, aquele negócio, aquele projeto que parecia enterrado, vai ressurgir com força. E dessa vez, você não estará sozinho. Porque agora você aprendeu a depender de mim. Não permita que o medo dite os seus próximos passos. O medo paralisa. Eu sou a voz que impulsiona. Quando você der o primeiro passo, mesmo sem ver o chão, eu colocarei o solo debaixo dos seus pés. É assim que a fé opera. Não é esperar sentir segurança para agir. É agir confiando que a segurança virá do alto. E ela virá. Eu estou preparando tudo. Você só precisa se posicionar. Quando você se move em fé, os céus se movem com você. Se você sente que perdeu tempo tentando entender o que nunca fez sentido, entregue isso a mim.
Algumas coisas não são para serem explicadas, são para serem superadas. E a superação virá quando você parar de revisitar o que já passou. O novo só nasce quando o antigo é deixado. Não é esquecer, é libertar-se da dor que te mantinha preso. Eu estou te chamando para a frente. E é na frente que está o milagre, não no passado que você não pode mudar. Haverá restauração de laços familiares que pareciam rompidos para sempre. Há uma graça sendo derramada sobre relacionamentos quebrados. Eu estou inclinando corações. Eu estou reavivando sentimentos. O amor será restaurado onde o orgulho reinava. E onde havia frieza, o calor do perdão entrará. Você não precisará forçar nada, eu farei. E será tão natural que você entenderá que foi sobrenatural. O que era separação será união. O que era conflito será reconciliação. Você precisa saber, você é importante demais para ser deixado de lado por mim. Eu não esqueço dos meus. E mesmo quando você se sente pequeno diante das pressões, eu vejo grandeza em sua obediência. Eu escolho os simples para confundir os fortes. E é por isso que você será surpreendido, porque muitos não esperam o que está por vir. Mas eu já liberei, e quem for sensível perceberá os sinais em breve. Você é parte de algo maior do que imagina. Permaneça sensível ao meu agir, porque este não é um tempo comum. Há uma urgência no espírito, uma necessidade de permanecer alerta. Eu estou visitando famílias, tocando ambientes, resgatando histórias que pareciam apagadas. Nada que eu comecei ficará incompleto, e se eu te trouxe até aqui, foi para lembrar que há continuidade. Não é um ponto final, é uma vírgula. Você ainda vai viver o que só ouviu falar. Eu te conduzo por caminhos que nem sempre parecem claros, mas que carregam propósito em cada curva. Não quero apenas que você entenda o destino. Quero que confie no processo. Cada situação desconfortável que enfrentou foi um empurrão do céu para te tirar do lugar que não te cabia mais. Eu não te deixei ali para sofrer. Eu permiti, por amor, para te amadurecer, para te alinhar com o que está por vir. E agora está mais perto do que você imagina, muito mais do que parece. Há portas que estão se fechando e isso tem te deixado inquieto. Mas o que você chama de perda, eu chamo de proteção. Eu conheço o amanhã que você não vê e por isso removo o que hoje parece essencial, mas que lá na frente te impediria de crescer. Eu sei como trabalhar no tempo certo. Confie em mim até mesmo nas despedidas. Há conexões que precisam cessar para dar lugar ao novo que vem. E esse novo não será pesado, será leve, cheio de sentido e alinhado com a sua essência. Você já tentou fazer tudo do seu jeito, com disciplina, lógica e até sacrifício. Mas o que eu preparei vai além do que suas mãos conseguem construir. Eu não te chamei para viver de esforço. Te chamei para viver de promessa. Quando a promessa se cumpre, não é por causa da força, é por causa da fé. Eu sei que você está cansado de tentar, e é por isso que agora é o tempo de descansar em mim. O que você não conseguiu sozinho, verá acontecendo sem esforço humano, apenas pela minha graça. Você precisa parar de se comparar com quem está ao seu redor. Eu não te criei para competir, mas para cumprir. Seu chamado é único, sua jornada é sagrada. Quando você entende isso, não se desespera com o tempo dos outros. O que eu preparei tem o seu nome e virá no tempo exato. E quando chegar, não será pequeno, será completo, maduro, perfeito. Não tente apressar o que precisa de tempo para florescer. Eu trabalho no silêncio, mas quando me movo, tudo ao redor sente. Aquela porta que foi fechada tão bruscamente ainda dói quando você lembra. Você tinha esperança, já fazia planos, acreditava que enfim seria o tempo. Mas não foi. E isso ainda te confunde. Mas agora eu te explico. Se tivesse acontecido como você queria, hoje você estaria preso num ciclo que te afastaria do seu propósito. Eu fechei por amor.
Eu preservei o que você ainda não entendia, mas não tirei sua promessa. Apenas redirecionei o caminho, e o novo caminho está se revelando. Tem alguém perto de você que anda sem direção. Você vê o vazio nos olhos dessa pessoa e sente que não há nada que possa fazer. Mas o que você não sabe é que sua presença é resposta. Sua constância é intercessão viva. Eu te uso no silêncio. E mesmo sem palavras, você tem sido instrumento de equilíbrio. Aquela alma será resgatada. Não do seu jeito, mas do meu. E quando for, você vai entender por que foi tão necessário permanecer firme, mesmo quando não via resultado. Eu estou quebrando estruturas antigas que ainda te impediam de avançar. Crenças que foram plantadas lá atrás, frases que te limitaram, medos que você herdou de outros. Tudo isso está sendo retirado. Você está sendo reprogramado espiritualmente para viver em liberdade. Não mais movido por culpa, não mais motivado pelo medo, mas por fé e clareza. Você sentirá um alívio novo, como se uma camada de opressão fosse retirada dos seus olhos, e de fato será. Porque o tempo da libertação chegou. A rotina não será mais o lugar onde a fé se esconde. Eu estarei nos detalhes, nas pequenas decisões, nas conversas diárias. Quero que você perceba que estou presente não apenas nos grandes momentos, mas em tudo. O sagrado não está separado do cotidiano, ele está inserido nele. Você vai começar a me ver onde antes via apenas cansaço. Vai ouvir a minha voz onde antes só havia silêncio. Porque a espiritualidade não é um evento, é um estado de consciência. E eu quero habitar aí. Seus dons estão sendo reativados. Aquilo que você deixou de lado por insegurança, por receio de falhar, por medo de ser julgado, será reacendido. Eu não te entreguei talentos por acaso. Eles são ferramentas que vão te conduzir ao lugar de realização. E quando você começar a usá-los novamente, sentirá prazer em viver. Porque eu não chamei você apenas para suportar os dias. Eu chamei para criar, multiplicar, construir. E tudo isso será restaurado com força e liberdade. Você pensava que o tempo de recomeçar já tinha passado. Mas eu sou especialista em levantar o que parecia perdido. A sua idade, suas condições, seus limites humanos, nada disso me impede. O que eu vou fazer não depende do que você tem. Depende do que eu sou. E eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre. E agora é tempo de recomeço, mas não qualquer recomeço. Será aquele em que você olhará para trás e dirá: valeu a pena não desistir, mesmo quando tudo parecia acabado. Você vai notar que o ambiente ao seu redor começou a mudar. Não é coincidência. É a presença que chega e muda tudo. Os dias ficarão mais leves, as pessoas mais abertas, e até o que era travado começará a fluir. Isso é o reflexo de uma decisão interior. Quando você escolhe confiar, até o externo se reorganiza. E você entenderá, por experiência, que a fé não é apenas uma ideia. Ela é uma força que transforma tudo e está transformando. Agora, neste instante, você começou a perceber como até os pequenos detalhes estão se organizando de forma diferente. Coisas simples, como uma ligação inesperada ou um reencontro não planejado, são sinais do meu agir silencioso. Eu estou usando o ordinário para realizar o extraordinário. E quando menos esperar, aquilo que parecia longe demais, inatingível até, se tornará realidade diante dos seus olhos. A sua obediência tem criado caminhos. E agora, o que antes te cercava, começará a te impulsionar. Eu continuo trabalhando nos corações que você tem carregado em oração. Mesmo quando não vê resultados imediatos, há movimento no invisível. O que parecia resistente está sendo quebrado. O que parecia perdido está sendo encontrado. Você não orou em vão. E ainda que as respostas venham por caminhos inesperados, todas elas refletirão a profundidade do seu clamor. O céu não ignora as dores que se transformaram em súplica.
Eu sou aquele que responde com precisão e misericórdia. Os dias difíceis não foram sinal de ausência, mas de preparação. Você achava que estava sozinho, mas eu estava por trás de cada detalhe, fortalecendo sua estrutura, tratando sua alma, alinhando seus pensamentos. Eu não te deixei naufragar no meio da tempestade. Fui eu quem sustentou sua embarcação quando os ventos sopraram contra. E agora os ventos mudaram. O que antes te empurrava para trás começará a te levar para frente, porque eu sou o Senhor do tempo e do vento. Alguns ciclos terminaram não porque fracassaram, mas porque cumpriram o propósito. O que você não compreendia no momento da perda, agora começa a se revelar como proteção. Eu retirei o que poderia te desviar, mesmo que você chamasse de bênção. Eu cuido de você como quem conhece o fim desde o início. E por isso, fecho portas com a mesma intenção com que abro. O controle está em minhas mãos e você está exatamente onde deveria estar, ainda que tudo pareça diferente do que planejou. A sua sensibilidade espiritual está sendo ampliada. Coisas que antes passavam despercebidas, agora tocarão seu interior com profundidade. Isso é parte do novo tempo. O meu espírito está te afinando para que você caminhe com discernimento, reconhecendo o que é meu e o que é ruído. E isso será essencial para os próximos dias, porque virão propostas, convites, possibilidades, e nem tudo o que parece bom será certo. Por isso, te dou olhos espirituais mais aguçados, e você saberá. As dores acumuladas dos últimos anos estão sendo tratadas na raiz. Não apenas aliviadas, mas curadas. Eu não opero superficialmente. Eu entro onde ninguém entrou. E trago à luz aquilo que precisa ser transformado. Você vai se surpreender com a leveza que sentirá nos próximos dias. Será como se algo finalmente fosse retirado do peito. Um alívio que palavras não explicarão, mas sua alma reconhecerá. Porque onde meu espírito age, há liberdade. E liberdade é o que estou derramando agora. Eu vi quando você abriu mão de algo importante para manter a paz. E ninguém te agradeceu. Ninguém sequer percebeu o quanto te custou aquela escolha. Mas eu vi. E foi isso que mudou o rumo das coisas. Você plantou honra, você semeou paz. E agora, colheita justa virá. Não se trata de recompensa terrena apenas. Trata-se de um novo ciclo, onde o que você plantou com dor, florescerá com graça. E muitos verão que vale a pena fazer o certo, mesmo quando o retorno parece demorado. Eu creio no plano de Deus. Ele transforma cada lágrima em testemunho. Os que semeiam com lágrimas colherão com cantos de alegria. Salmos 126, 5. A colheita não falha quando a semente foi regada pela fé. E a sua foi. Mesmo sem forças, mesmo sem apoio, você permaneceu. E isso será lembrado. Eu levanto pessoas, abro caminhos e faço acontecer o que o coração humano sequer conseguiria planejar. Porque eu sou fiel. E a fidelidade sempre alcança quem não desiste. Você sentirá que algo dentro de você foi destravado. Uma coragem nova para tomar decisões que vinha adiando. Uma paz que vai te dar clareza até nas situações mais difíceis. Não será a ausência de problemas, será a presença de propósito. E onde há propósito, há direção. Você não ficará mais paralisado por medo de errar. Vai perceber que até os erros foram usados para te amadurecer. E agora está pronto para viver sem as amarras da insegurança que antes te prendiam. Aquilo que era dúvida começa a se transformar em convicção. Você não dependerá mais da opinião dos outros para seguir em frente, porque está ouvindo minha voz com mais nitidez. E quando minha voz se torna sua referência, nenhuma palavra externa tem mais o poder de confundir. Você saberá que é eu quem fala quando tudo dentro de você se alinhar com a paz, não com a lógica, com a paz. E essa paz será a bússola para os próximos passos. Ela te guiará com precisão,
Seus sonhos estão sendo reativados. Aquelas ideias que você guardou por medo de serem ousadas demais, agora voltam com força. Mas agora, com direção. Você não mais sonhará sem chão. Porque eu estou te dando base. E essa base será tão sólida que você caminhará com firmeza, mesmo em terrenos desconhecidos. Eu te capacito, eu te ensino, eu te levo. E quando chegar no lugar que preparei, você entenderá por que tantos caminhos antes pareciam fechados. Estava esperando o tempo certo. A vida ao seu redor ainda pode parecer comum, mas o extraordinário não começa com espetáculo. Ele começa no secreto, no íntimo, no invisível. E é lá que eu estou agindo. Seus próximos dias serão marcados por pequenos sinais que, quando somados, revelarão algo grandioso. Não espere o barulho, espere o mover. E o mover já começou. Ele se manifesta no detalhe, na conversa, no instante que parecia banal. E quando você somar tudo, verá o milagre acontecendo em silêncio. Você tem se preocupado com o amanhã, com contas, com decisões, com pessoas. Mas eu estou no controle. E o que você não conseguiu resolver até hoje será resolvido de forma inesperada. Vai chegar ajuda de onde você menos esperava. Vai surgir direção em meio ao caos. Eu sou o Deus que cria caminhos no deserto. E este tempo que parecia árido será o solo onde nascerão frutos duradouros. Não será ajuda pontual, será transformação estrutural. Você verá. Se alguém te abandonou no momento que mais precisava, não se sinta desprezado. Eu vi e eu permaneci. A solidão que você sentiu não foi invisível para mim. Eu conheço cada sentimento que você tentou sufocar. Mas hoje eu afirmo, você não está só. Eu sou companhia real, presença que não falha, e estou levantando pessoas verdadeiras ao seu redor. Não mais por conveniência, mas por aliança. Gente que vai caminhar contigo por amor, não por interesse. Gente que eu mesmo escolhi. Seus dias não serão mais guiados por urgências, mas por propósitos. Você vai perceber isso quando começar a dizer não sem culpa. Quando perceber que não precisa mais se sacrificar para agradar. Você foi chamado para ser inteiro, não apenas útil. E quem te ama de verdade vai entender isso. Eu vou te ensinar a se posicionar sem perder a ternura. A dizer verdades sem perder a graça. Esse equilíbrio será seu diferencial. Você será firme sem ser duro, leve sem ser passivo. As decisões que você evitava serão tomadas com firmeza nos próximos dias. Aquela resposta que você precisava virá de forma tão clara que não restará dúvida. E quando isso acontecer, não olhe para trás. O tempo da hesitação terminou. Agora é tempo de avançar. E avançar sem medo. Porque eu estou indo à frente. E quando eu abro o caminho, não há obstáculo que permaneça. Você andará por lugares que antes temia, e fará com confiança o que antes te paralisava. Eu continuo liberando paz sobre o ambiente da sua casa. Aquela tensão que vinha se acumulando será substituída por harmonia. As palavras ditas com mágoa começarão a dar lugar ao entendimento. Estou tocando corações, mudando intenções, restaurando afetos. Você verá olhares mais brandos, gestos mais suaves, e saberá que não foi esforço humano, foi intervenção divina, porque o lar não foi feito para ser um campo de guerra, mas um refúgio, e é isso que eu estou restaurando agora. A presença que está agora ao seu redor não é imaginária nem fruto do cansaço. É o toque real do Deus que nunca se ausentou. Eu tenho te acompanhado em cada madrugada silenciosa, nos dias em que a casa parece cheia, mas o coração permanece em silêncio. Não estou distante. Estou tão perto que escuto o que nem sua voz ousa dizer. Você pode não sentir forças, mas eu estou sustentando cada parte sua com ternura. Porque mesmo ferido, você tem permanecido. E isso não passa despercebido.
As angústias que te acompanharam durante anos, muitas vezes ignoradas por quem deveria te entender, estão sendo tratadas uma por uma. Não quero apenas que você suporte. Quero que você viva em plenitude. Isso não é um desejo vago, é uma promessa real. Há uma reconstrução acontecendo por dentro, e quando esse processo se completar, o que antes te paralisava se tornará plataforma. O que antes te sufocava será testemunho de renascimento. Eu faço novas todas as coisas. Você tem carregado o peso de escolhas difíceis, e mesmo tendo feito o melhor com o que tinha, ainda lida com a culpa por decisões passadas. Mas hoje eu te liberto dessa prisão interior. O passado não define o teu futuro quando há arrependimento verdadeiro. Eu não quero que você ande olhando para trás. Quero que ande com os olhos firmes no que ainda vou fazer. Porque o que está por vir carrega cura, graça e recomeço. O que te parecia fim será só o início. Muitos dias foram vividos no automático. Você acordou, fez o que precisava, atendeu quem dependia de você e foi dormir com a alma exausta. Mas agora eu venho reacender o propósito que se perdeu no meio dessa rotina. Quero devolver sentido às suas tarefas. Quero que entenda que até nos gestos mais simples, como servir um café ou cuidar de alguém, há um propósito eterno sendo cumprido. Eu habito nos detalhes, eu falo no comum e transformo a repetição em revelação. Você se acostumou a ser o apoio dos outros, mas no fundo carrega a pergunta: quem é meu apoio? Eu sou, e nunca deixei de ser. Você não precisa continuar forte quando já não tem mais forças. Eu não me impressiono com desempenho. Eu me agrado da verdade. E se a verdade agora é que você precisa de descanso, então é isso que eu venho oferecer. Minha presença é descanso real. Minha presença é alívio verdadeiro. E nesse momento estou te renovando em áreas que estavam apagadas. O tempo em que tudo pareceu travado está cedendo espaço a um novo ciclo. Você perceberá isso primeiro na sua mente. Os pensamentos que giravam como redemoinhos começarão a se acalmar. Ideias virão com clareza. Caminhos surgirão com nitidez. Não é porque as circunstâncias mudaram, é porque você está sendo reposicionado por dentro. E quem é transformado internamente carrega autoridade para transformar o ambiente ao redor. É isso que eu estou fazendo com você. As orações que pareciam sem retorno estão agora diante de mim como incenso suave. Eu não perdi nenhuma palavra que saiu do seu coração, nem mesmo aquelas que você murmurou entre lágrimas e silêncio. Eu as acolhi e agora estou respondendo com precisão. Você não precisa entender o como, só precisa continuar confiando. Porque quando eu movo o céu, a terra se curva. E o que parecia incontrolável começa a se alinhar. A resposta virá com sinais tão claros que não restará dúvida. A pessoa que você tem carregado no coração com tanta preocupação será visitada. Eu vou mudar o percurso dessa vida. E será de forma sutil, mas definitiva. Você perceberá nos gestos, na fala, nos olhos. Eu estou quebrando correntes invisíveis que impediam essa transformação. Sua constância em orar fez isso possível. Não desista agora. O que você não conseguiu alcançar com palavras, eu alcanço com toque. E quando eu toco, a mudança é real, profunda e irreversível. Eu creio no plano de Deus. E quem crê, sabe que há fidelidade mesmo no silêncio. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. É por isso que você está sendo visitado com tanta intensidade. Eu não apenas respondo, eu revelo, e a revelação liberta. Quando você entende o que antes te confundia, o medo perde a força. E agora estou te mostrando que há algo muito maior por trás da sua dor. Há um propósito sendo revelado. Não pense que sua vida está em pausa. O que parece inércia é apenas o momento em que eu estou preparando o cenário.
Como um agricultor que não planta em qualquer estação, eu sei exatamente quando liberar cada promessa. E sua estação chegou. Você verá brotar onde parecia seco, verá portas se abrindo sem esforço, e saberá que não foi sorte, nem coincidência. Foi promessa cumprida. E aquilo que antes você temia não será mais ameaça, será lembrança do quanto eu fui fiel. Tem pessoas observando sua caminhada em silêncio. Algumas com expectativa verdadeira, outras esperando sua queda. Mas eu te afirmo, não haverá queda, haverá testemunho. Porque o que eu comecei, eu sustento. E quando eu sustento, ninguém interrompe. Você será levantado, não como símbolo, mas como prova. Prova de que quem confia em mim não é envergonhado. Sua vida será resposta a muitos questionamentos. Porque o que eu faço não é para impressionar, é para transformar. Se em algum momento você pensou que seu valor dependia da sua utilidade, quero te lembrar que você tem valor simplesmente por existir. Antes de fazer qualquer coisa, você já era amado. E isso nunca mudou. Mesmo quando tudo parecia um acúmulo de obrigações, sua identidade permanecia intacta. E agora eu venho restaurar essa percepção. Você não é apenas funcional. Você é essencial no meu plano. E onde você estiver, haverá um impacto eterno. Porque eu decidi usar você. Os relacionamentos que foram rompidos de forma abrupta serão revisitados. Não por nostalgia, mas por redenção. Eu sou Deus de reconciliação. Não forço recomeços, mas promovo curas. Onde houve mágoa, haverá diálogo. Onde houve distância, haverá proximidade restaurada. E onde você achava que era impossível restaurar, eu trarei novidade. Porque quando eu restauro, não volto ao ponto de dor. Levo ao ponto de paz. E a paz será a marca das relações restauradas. Você foi moldado em meio a pressões, mas não se deformou. Pelo contrário, amadureceu. E agora eu posso te entregar o que antes você não estava pronto para receber. Não porque te faltava mérito, mas porque o tempo ainda não era completo. E o tempo completo chegou. Você suportou o invisível. E agora será posicionado no visível. Mas não para ser exaltado, para ser testemunha viva da graça que te alcançou. E isso ninguém poderá tirar de você. O ambiente da sua casa está sendo purificado, não apenas espiritualmente, mas emocionalmente. Palavras ditas com dureza perderão o peso. Gritos darão lugar ao diálogo. A tensão será substituída por gestos simples de amor. Eu estou mexendo nos alicerces. E tudo aquilo que ameaçava a estabilidade emocional dos que convivem com você está sendo desfeito. Eu estou levantando um novo padrão, uma nova atmosfera. Sua casa será refúgio, não mais campo de guerra. Você aprenderá a descansar até mesmo no meio do caos. Porque descanso não é ausência de problemas, é presença de confiança. E quando confia, até o cansaço encontra repouso. Você vai dormir melhor, vai acordar com mais leveza, vai sentir o corpo reagir à presença que agora te cerca. Não é apenas uma mudança espiritual, é integral, porque eu cuido do seu todo, corpo, alma e espírito. E agora estou restaurando cada parte de forma simultânea. O amor que esfriou em certas áreas da sua vida será reacendido, não por esforço, mas por revelação. Eu vou te mostrar o que havia se perdido pelo caminho, e isso fará sentido como nunca antes. Você verá beleza no que antes parecia obrigação. Sentirá prazer no que antes era rotina. Porque quando o amor é restaurado, tudo volta a florescer. E o que floresce, frutifica. E o que frutifica alimenta não só você, mas todos ao seu redor. Não é por acaso que você está absorvendo cada palavra neste momento. Algo dentro de você tem reconhecido que essa voz atravessa mais do que a mente. Ela toca o íntimo da alma. Porque não é só uma mensagem, é um sopro divino te chamando de volta ao centro.
Quantas vezes você sentiu como se estivesse presente na vida de todos, mas ausente na sua própria? Agora estou recolocando você no centro daquilo que eu mesmo construí. Você faz parte de algo maior do que tem conseguido ver. Há decisões importantes que você precisa tomar, mas o medo de errar tem paralisado seus passos. Hoje, eu venho para desfazer esse bloqueio. Não quero que você avance com base em certezas humanas, mas com segurança espiritual. Quando eu guio, cada passo encontra firmeza, mesmo quando o terreno é desconhecido. Você não foi chamado para viver pela lógica, mas pela convicção de que a minha vontade é boa, perfeita e agradável. E ela está se cumprindo agora, mesmo sem alarde. Você foi ensinado a ser forte o tempo todo, a não demonstrar cansaço, a disfarçar as fragilidades. Mas aqui, diante de mim, você pode ser inteiro. Não esconda o que te pesa. Eu não me afasto das suas fraquezas, pelo contrário, é nelas que a minha força se manifesta com mais intensidade. Eu não quero a sua performance, quero o seu coração. Quando você me entrega até o que não entende, eu transformo confusão em clareza e peso em leveza. Está tudo sendo reorganizado neste momento. Eu conheço os dias em que você quis apenas desaparecer, em que o silêncio da madrugada parecia mais suportável que o barulho das exigências do dia. E mesmo assim, você levantou, cuidou, atendeu, viveu. Isso não passou despercebido. Esse esforço em seguir mesmo ferido é o que me comove. Não porque você precise provar algo, mas porque revela um coração disposto. E é esse tipo de coração que eu levanto, sustento e encho com um novo ânimo que vem do alto. Existem áreas da sua vida que foram negligenciadas por causa da correria, da preocupação com os outros, da sobrecarga. Hoje, eu visito essas áreas. Emoções que você empurrou para o fundo da alma estão sendo tratadas. Há memórias que ainda doem, decisões que te cobram, lembranças que pesam. Eu estou passando por esse caminho com misericórdia. E onde havia dor escondida, haverá agora cura visível. A sua alma não será mais um campo de feridas camufladas, mas um jardim restaurado. Seus dons e talentos não foram esquecidos, foram guardados, preservados para o tempo certo. Houve uma pausa, não uma desistência. E agora, eu ativo novamente o que estava adormecido. Aquilo que foi abafado por culpa, medo ou dúvida começa a emergir com força. Você vai se lembrar do que um dia te fazia vibrar por dentro. E não será nostalgia, será renascimento. Porque o que é meu não morre, apenas espera o tempo da maturidade para frutificar de forma plena. Eu creio no plano de Deus e sei que Ele não erra de direção. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16, 9. Você pode ter feito planos que não se concretizaram, mas nenhum movimento seu foi inútil. Eu usei cada rota, até mesmo as aparentemente erradas, para te conduzir ao ponto exato onde as promessas começam a se manifestar. Nada será desperdiçado, nem a dor, nem os desvios, nem os silêncios. Tudo será convertido em testemunho. Se você se sente cansado de ser mal interpretado, saiba que eu sou o único que conhece as intenções verdadeiras do seu coração. Não é necessário se justificar para quem não quer compreender. Eu te exalto no tempo certo, e o tempo certo está chegando. Você não será lembrado pelos erros, mas pela integridade. Não será definido pelos momentos de queda, mas pela decisão de se levantar. Eu vejo o esforço que ninguém vê, e eu recompenso com justiça que não falha. Você carrega responsabilidades que muitas vezes esmagam seus ombros. Cuidar, prover, manter, sustentar. Eu te digo hoje, não foi para isso que você foi chamado. Você é importante, mas não é insubstituível. Há uma parte que só eu posso fazer.
Entregue-me o que não pode controlar. Eu não quero te ver colapsando por tentar ser tudo para todos. Quero te ver respirando em paz, confiando que o que está além da sua capacidade está perfeitamente dentro da minha. Aquele lugar onde você se sentia invisível será o cenário da sua virada. Eu vou te fazer florescer onde antes você era ignorado. O que era cenário de vergonha será cenário de honra, mas não por vaidade, e sim para que o meu nome seja glorificado. Quando eu restituo, não volto com o que foi perdido, eu trago algo muito maior. Prepare-se para receber aquilo que carrega peso de propósito e não de vaidade. Porque eu não te levanto para que você se exalte, mas para que outros vejam que eu sou fiel. Existe alguém próximo a você que tem ferido com atitudes, palavras e ausências, e você tentou, suportou, engoliu, perdoou, mas ainda dói. Eu estou cuidando disso. E não será com confronto, será com transformação. O que você tentou resolver com diálogo, eu resolvo com toque. A cura que você precisa virá, e não por mérito humano, virá pela minha graça. Você verá essa pessoa mudar. E vai entender que valeu a pena ter mantido o coração limpo quando tudo pedia vingança. Você foi alvo de comparações injustas, tanto por pessoas quanto por suas próprias cobranças. Mas eu não te vejo como os outros veem. Eu não comparo, eu separo. Você tem um chamado exclusivo. Seu caminho não será igual ao de ninguém. Não espere aceitação de quem não entende sua essência. A sua validação vem de cima, e quando você parar de se moldar ao que esperam, começará a viver o que eu planejei. Ser único pode parecer solitário, mas é também o caminho mais direto para o que é eterno. A culpa que insiste em te visitar por erros antigos não tem mais poder. Eu te perdoei, e quem eu perdoo, eu também limpo. Você não precisa mais se punir. A sua dívida foi quitada com o sangue que nunca falha. Quando você entende isso, vive sem medo de tentar de novo. Vive sem se esconder. E é isso que eu quero, que você viva com leveza. A culpa paralisa, o perdão liberta, e agora você está sendo chamado a caminhar com liberdade, sem os grilhões do que ficou para trás. O toque da solidão tem sido mais presente do que você gostaria de admitir. Em meio a multidões, ainda sente o vazio de não ser compreendido de verdade. Mas eu te afirmo, nunca estive ausente, nunca me retirei. Você pode até não perceber sempre, mas sou a companhia que sustenta, o abraço que não aperta, mas envolve, e estou aqui agora, para te lembrar que sua alma não precisa mendigar atenção. Ela já foi encontrada, e aquele que é encontrado por mim nunca mais é esquecido. Eu conheço o cansaço de ter que ser forte para todos, mas aqui, neste instante, você não precisa mais provar nada. Sua fragilidade não me afasta, me aproxima. É nela que a minha força repousa. Não esconda mais sua exaustão. Apenas permita que eu renove o que se desgastou. Há reservas sendo preenchidas, há vigor sendo restaurado. E isso não virá de fora. Virá do fundo, virá da fonte que não seca. E essa fonte é a minha presença. Você que pensou estar atrasado em relação à vida, ao tempo, às conquistas, está exatamente no tempo certo da promessa. O tempo que eu estabeleci não se mede por cronogramas humanos. Enquanto o mundo corre, eu te ensino a caminhar com propósito. E quando se anda em propósito, cada passo é avanço. Nada está fora do meu plano, nem mesmo os seus atrasos. Porque eu sou o Deus que redime o tempo, restaura os anos e acelera o que precisa ser cumprido. Continue ouvindo. Ainda estou liberando coisas que mudarão sua trajetória. Se essa mensagem tocou sua alma e você sentiu o céu se movimentando ao seu favor, não permita que isso pare aqui. Há uma fonte inesgotável de vida, direção
e renovo, esperando por você em cada novo vídeo. Curta agora para selar o que foi liberado sobre a sua vida e inscreva-se para permanecer conectado com palavras que edificam e compartilhe com quem você ama, porque milagres também se multiplicam quando são divididos. Continue por aqui. Deus ainda tem muito a revelar ao seu coração. Amém. Que esta verdade encontre abrigo em cada espaço da sua alma. Que você siga envolvido por essa presença, sensível à voz que continua falando no secreto. Permaneça atento, porque o que começou aqui ainda não terminou. Há mais, muito mais. Que o sopro do Espírito continue te guiando, revelando o invisível e restaurando o que parecia perdido. Você não está sozinho. Este é apenas o começo de algo eterno.